sem a Khan. Deixa eu ver. Agradeço. Está começando a gravar, vou esperar ele começar para a gente poder iniciar. Já começou. Já começou para vocês? E para mim? Deixa eu começar. Hoje eu vou pedir bastante a participação de vocês, tá, gente? Quero ouvir bastante vocês, quero falar menos e ouvir mais vocês. Queria saber se alguém de vocês, já passou por alguma situação de preconceito e como que vocês se sentiram nessa situação. Não foi comigo, mas foi com quem tava comigo, do meu lado. Quem é que está falando? Matheus. Matheus, e como é que foi, Matheus? Eu Lembra como é que foi? não foi muito tempo atrás, assim. Eu tava com meu amigo que ele tem um grau de óculos alto, ele é baixinho e é bem magro. E os moleques assim, que estavam andando na rua começaram a xingar ele de magricelo, de tudo que tu pode imaginar, assim, que eu acho cabível falar isso aqui. Mas eu só chamei uns seguranças que tinham ali perto e os moleques meteu o louco, começou a correr e nunca mais vi eles. Mas foi meio ruim pra mim, não pra ele, que ele já tava acostumado, dizia ele. Pior é se acostumar, né? Quando alguém Exato. se acostuma, quando alguém se acostuma com o maltrato, é porque deve estar muito grande, né? O Como é que tu te pior, sentiu nessa hora? eu me senti frustrado, eu queria cobrar eles, né? Mas eles correram. Mas alguém tem alguma situação que viveu, que viu? Ah, já aconteceu comigo também, só que comigo não, com um amigo meu. Também Que é negro. foi com a minha amiga também. Comigo não, mas. Mas o que aconteceu com o teu amigo, gente? Ah, racismo. A gente chegou no mercado pra. A gente tava indo comprar alguma coisa. Não lembro o que que era agora. Só sei que a mulher do caixa só deu o bom dia pra mim. Tipo, era ele que ia pagar e ela perguntou se ela pediu o dinheiro, tipo, pra pagar, pediu pra mim, nem olhou pra cara dele, sabe? Tipo, isso indiretamente não é legal, tá ligado? Sim. Aí eu Fala, fiquei Lu, tu ia falar? dela ver ele pagando, sabe? Eu só falei que foi Aham. comigo também. Aconteceu Também contigo? não, com a minha amiga. E como é que foi? Também Amiga? a minha amiga, minha melhor amiga. Que ela é negra, né? Daí, Sim. tipo, já, tipo, ela tem o cabelo cacheado, assim, daí chamam o cabelo dela, tipo, ficam chamando de cabelo de miojo, essas coisas. Tipo, faz aquela brincadeira de, tipo, ela tá no escuro, às vezes, tipo, ficam brincando, não dá pra ver, assim. Ela, às vezes, leva na brincadeira também. Mas essa do cabelo do miojo, ela não gosta, é muito. Ela, tipo, fica mal quando chama ela, assim, de cabelo do miojo, tá? Mas ela é mais esse cabelo, assim. Na escola, ela falou que chamavam ela, tipo, na escola dela, sabe? De cabelo de miojo, essas coisas. Dá pra gente afirmar que... Pode continuar, Lu, desculpa. Não, é só que quando algum amigo nosso, assim, fala alguma coisa, assim, tipo... Aí eu fico com muita raiva, assim, sério. Tipo, não odeio. Ainda mais que é, tipo, minha melhor amiga, sabe? Então, tipo, sei lá, não gosto. Acho que a gente tem duas situações aqui, né? A Giovanni e a Ela já, tipo... Luana relataram de preconceito racial. O Matheus fala de um preconceito mais generalizado com relação à aparência da pessoa, né? Mas o maltrato, de modo geral, nos dois casos são maltrato. Um que tem uma raiz na questão racial, o outro que tem uma raiz numa questão social mesmo, né? De padrão de beleza, de padrão de comportamento, que também tem preconceito em função disso, né? A gente sabe disso. Vocês são adolescentes, imagino que vejam isso com mais frequência, inclusive, porque o padrão de beleza se impõe para um adolescente muito fortemente. Um adulto consegue, às vezes, escapar, né, do padrão de beleza, mas também passa por isso. Imagino que vocês tenham outras situações, assim, de relatos de amigos, inclusive individual, que daí é mais difícil de se expor, né?
de terem passado por situações de preconceito. Especificamente no capítulo 4 do livro de vocês, ou do nosso livro, está falando sobre movimentos durante a República, movimento negro, movimento feminino, e começa falando sobre o movimento negro. Num período, num momento, que a gente vai falar sobre isso, em que está acontecendo muita coisa no mundo com relação a isso, né? Vocês devem ter visto, devem estar acompanhando, deixa eu ver o nome do cara, devem estar acompanhando o que aconteceu nos Estados Unidos, né? A morte do George Floyd, aquele negro que foi asfixiado pelos policiais, e que dizia, né, não estou conseguindo respirar, e mesmo assim os policiais não recuaram, era mais de um policial, um no pescoço, outros nas costas, que é uma situação específica que explodiu no movimento social nos Estados Unidos e está se espalhando pelo mundo, né, contra o racismo. Ontem eu estava acompanhando no Instagram, por exemplo, né, as pessoas postando uma imagem toda preta, né, meio que apoio ao movimento que está acontecendo contra o racismo nos Estados Unidos, mas que também, como vocês podem ter visto aí, acontece no Brasil. Né? Vocês devem saber de vários casos no Brasil em que os negros sofrem preconceito ou são tratados de forma diferente por serem negros. Dá para afirmar... Oi? Muitos lugares, né, tem racismo no mundo, muito. Quase muitos, tudo. Né? Quase tudo. Vocês já sabem a origem disso, né? A origem desse preconceito racial, ela é estruturante na nossa sociedade, ela faz parte da estrutura da nossa sociedade em função da escravidão. Isso você já sabe. Assim, para poder argumentar a escravidão, para poder justificar a escravidão, se criou uma ideia de raças, um darwinismo social, uma espécie de Darwin, lembra de Darwin? Eles pegaram a teoria do Darwin, trouxeram para a teoria da sociedade, uma ideia de darwinismo social, de que existem raças e existe uma evolução dessas raças. Isso foi uma ideia construída naquele período e que nós somos herdeiros dessas ideias, e não é à toa que as pessoas sofrem o preconceito racial no Brasil. Não sei o que vocês têm visto, o que vocês têm ouvido, como é que vocês o que vocês têm pensado sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu vi o vídeo, sabe, original do cara lá. O que tu achou, Lu? Horrível. Quando, tipo, eu fui mostrar pra minha mãe, ela, tipo, ficou, tipo, quase, tipo, chorou, assim, sabe? Tipo, chega a ser agoniante o jeito que aconteceu. O cara pedindo, tipo, por favor, assim, sabe? Tipo, implorando, sério. Eu não... Cara, Será que os brancos são tratados? Será que os brancos são tratados da mesma forma? Essa é a questão, né? Com certeza. Não, nem perto disso. E vídeo prova, né? Não é só uma pessoa que fala, é vídeo que mostra, tipo, prova, muito diferente. Pra falar que os brancos não são tratados da mesma forma. Eu vi um vídeo também que, tipo, que tinha uns brancos fazendo manifestação e eles ficavam, tipo, quebrando as coisas ali, tipo, os policiais mal tocavam neles, assim, e daí, tipo, outras situações, quando eram negros, eles, tipo, já chegam batendo e fazendo... Os negros sempre são os suspeitos de tudo, primeiro. Assim. Sim. Tem um monte de casos, tipo, de branco que, tipo, fez muita mais, tipo, sei lá, matou alguém, um negro que é suspeito, ninguém teve provas contra ele. Ele é o, tipo, é o que batem, ou que ele que é o preso, né? E o branco que... assim. Tem uma imagem no Insta que era bem interessante ontem. Alguém postou, nem se foi no Insta, se foi no Face, eram duas imagens, né? Essa imagem do Jorge, lá nos Estados Unidos, e um branco que foi preso, e um policial dando água, assim, que estava algemado, a pessoa, né? Sim, e o policial servindo água para ele, assim. Essa diferença do tratamento do negro e do branco pelas estruturas do Estado, né? A questão é essa, assim, existe um preconceito racial que está instalado na estrutura do Estado.
Porque preconceito racial a gente sabe que existe, tá aí, infelizmente ele existe. Mas ele também faz parte da estrutura do Estado, da polícia, da justiça, do exército, e daí complica, né? Porque as pessoas acabam sendo julgadas também por conta disso, e o tratamento é diferente, né? Aparecem vários vídeos aí, agora aparece, né? Vários vídeos por conta dessa discussão, que eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Aparecem vários vídeos de policiais do Brasil entrando nas casas e prendendo pessoas negras, e apareceu aquele do milionário que mora no condomínio em São Paulo, que ele dizia para o policial, tu é um Alphaville. bosta, Alphaville, ganha R$1.000, ou ganha R$300.000, e o policial não reagiu, né? Na verdade, o policial não prendeu. Depois que ele foi preso, a diferença de tratamento que tem, mesmo ele tendo agredido a mulher, né? Porque ali tem uma denúncia, né? Alguém denunciou que ele estava agredindo a esposa, por isso que o policial foi até lá. A diferença de tratamento que tem com relação à questão social, à questão racial, né? Então ali tem a questão da cor, a questão da grana. Isso vai trazer à tona uma discussão que é bem importante para a nossa sociedade, não só nos Estados Unidos, mas para os países de modo geral, né? Para o Brasil, para os países latino-americanos, que têm uma presença muito grande do afrodescendente por conta da escravidão, mas para os países europeus, onde também fazem parte da sociedade, né? Os negros fazem parte das sociedades lá, não são pessoas de fora, já são franceses, já são ingleses, pessoas que nasceram ali e fazem parte da sociedade. Isso para o debate da questão do preconceito vai ser importante. André, Oi. até teve um vídeo que eu tava vendo ontem, se não me engano, que era um cara, era um negro sentado assim num bar, parece, ou numa, sei lá, cafeteria, alguma coisa assim. E aí os policiais chegaram para prender ele, e ele tava se perguntando, né, por que que os policiais estavam prendendo ele, que ele não tava entendendo. Aí ele tava lá, eu tô sendo julgado por uma coisa que eu não sou, que eu não fiz. E aí os policiais foram ver o documento, ele era um cara do FBI. Aí ele começou a rir dos policiais, chegou outro, tirou os crachá deles que estavam prendendo o cara. Isso é um vídeo bem de pertinho, assim, dava pra ver. Eu achei muito engraçado também, porque é a realidade, né? Tipo, pra tu ver, os policiais chegam sem julgamento, sem, tipo, como é que eu posso dizer, sem argumento Bom nenhum. julgamento, né? Julgamento até demais. Tipo, uma coisa que o cara não tá nem fazendo nada errado e acabou se ferrando que o cara era do FBI e os policiais perderam os crachá dele e tudo mais. É isso mesmo, Vitor. Assim, muitas vezes eles acabam carregando, os negros acabam carregando consigo uma culpa que uma culpa social, né? Parece que assim, ele, por ser negro, ele já é criminoso, por ser negro, ele já faz coisas erradas, assim, os negros acabam carregando isso, não só os negros, a gente está falando da questão do afrodescendente aqui, nessa parte, né? A gente poderia falar de outros grupos sociais, mas assim, a gente está falando especificamente dos negros, porque o capítulo começa falando dos negros. Nesse ponto, gente, eu sei que isso às vezes incomoda a minha posição, né? Mas assim, eu não vou defender jamais o racismo, né? Não tem como nessa hora eu não me posicionar, eu vou me posicionar, né? Então, eu sou contra o racismo. Mas tem horas que você se posiciona demais, que não é sobre uma questão de querer ou não. Sim. Acho que o que a gente precisa conversar, Matheus, é assim, quer ver, que opiniões diferentes não são um problema. Imagina se a gente só tivesse sempre a mesma opinião. Acho que aprender, vocês são adolescentes, é normal isso, né? A gente lidar com outras opiniões. Outras opiniões vão formar vocês. Por mais que isso incomode, eu sei que incomoda, especificamente no nono ano, não é só esse nono ano, porque o que a gente conversa no nono ano tem muito a ver com a nossa realidade de hoje. Falar de Vargas e relacionar com hoje, falar de regime militar e relacionar com hoje, não tem como não fazer essa relação com o presente. Né? Agora, o posicionamento de vocês vai ser formado por várias pessoas, não só por uma. Acho que diferentes posições é importante, até para vocês poderem argumentar. Né? Não estou aqui defendendo, eu sei que a questão do governo Bolsonaro incomoda alguns alunos, não estou aqui defendendo ou acusando. Alguém consegue lembrar que eu digo assim, quer ver,
consegue lembrar que nessa hora eu digo assim, ó, é uma questão ideológica? Dentro da ideologia, o que ele está propondo está coerente? Alguém consegue lembrar dessa minha fala? Então, tá vendo? Quando eu coloco a questão, eu coloco dentro da ideologia. Dentro da ideologia liberal, as ações do governo são coerentes. Tá? Isso não quer dizer que eu concorde, eu acho que vocês podem discordar também, ou podem concordar. Então, essa é uma decisão de vocês, tá vendo? Então, essas relações vão ser feitas em outros momentos, tá, Matheus? Porque a gente vai falar de regime militar, por exemplo, né? E não tem como não falar, porque os militares estão aí governando, também junto com o Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso em outros momentos. Tem situações que a gente vai poder falar sobre isso, mas não é que eu estou querendo que vocês pensem igual a mim. Eu ainda falo, ó, essa ideologia pensa desse jeito, essa ideologia pensa dessa forma. Como que vocês vão pensar? A formação de vocês tem a ver com a família, tem a ver com as aulas, tem a ver com os amigos, com os vídeos que assistem. Tudo isso vai formar a opinião de vocês. Não estou eu querendo que vocês sigam a minha orientação. Tá? Com relação a alguns temas especificamente, o meu posicionamento vai ser muito claro. Com relação ao preconceito racial, por exemplo, eu não vou permitir, não aceito de forma alguma, inclusive é crime no Brasil. Então, com relação à censura, por exemplo, sou contra a censura, sou contra a violência. Então, tem coisas que eu não vou defender. Tá? Então, não tem como eu não me posicionar. O restante, eu acho que vocês, espero que vocês também não. O restante, vocês têm opinião de vocês, e que bom que tem opiniões diferentes. Isso é uma democracia. Uma democracia, as pessoas têm opinião diferente. Eu não estou impondo a minha opinião. Com relação à questão do racismo, que é uma questão estrutural na sociedade brasileira, ela tem a ver com a escravidão, é claro, né, porque fez parte da história do Brasil, e desse processo de abolição da escravidão. Quando o negro sai da escravidão, por conta dos movimentos abolicionistas e por conta, inclusive, dos brancos que não aceitavam mais uma parcela, né, da escravidão, não teve uma política de governo de inclusão do negro. Pelo contrário, a política era de exclusão do negro por parte do governo. Querem ver uma coisa? Presidente Epitácio Pessoa, da República do Café com Leite. Ele proibiu os negros de fazerem parte dos times de futebol. Imagina o governo proibindo que os negros fizessem parte da seleção para os times de futebol que existiam na época. Porque eram negros. Né? O futebol vem da Inglaterra, né? Com toda a influência inglesa, como um esporte de elite, e daí os negros não podiam participar. Então, tu não tá vendo como tu não tem uma política de governo de inclusão, tu tem uma política de governo de exclusão. Né? Nesse caso aqui, um presidente que baixa um decreto, o Epitácio Pessoa, que proíbe a participação dos negros no futebol. E não foi só isso, né? Se a gente pegar lá a reforma urbana do Rio de Janeiro, que a gente já falou sobre ela, e toda a exclusão dos afrodescendentes do centro urbano do Rio de Janeiro, a questão do emprego, por exemplo, né? Nessa mesma época que aconteceu a abolição da escravidão, acontece a imigração de europeus, especialmente italianos e alemães. Os empregos, eles eram colocados para divulgação, e na hora da contratação, os empresários acabavam contratando um imigrante europeu. Então, o negro voltava para a margem da sociedade. O que sobrava para ele? Os subempregos. Né? O acesso à escola, por exemplo, era muito difícil. Conseguir vaga em escola pública, na época era diferente de hoje, tá, gente? Escola pública era melhor. Né? Era considerada melhor. Hoje, a gente tem socialmente falando, né, a gente tem um julgamento de que as escolas particulares têm um ensino melhor do que a escola pública, que também pode ser discutido, né? Mas, na época, conseguir uma vaga em escola pública era muito difícil. Tinha que ter ajuda de alguém,
era uma pessoa importante. Então, os negros não conseguiam entrar para as escolas públicas. Tem até um grupo no Rio de Janeiro que vai propor a criação de uma escola para negros, Escola Palmares, eu acho que é o nome, para que eles tivessem acesso à educação e, tendo acesso à educação, conseguissem empregos melhores, né? Que não deu muito certo, porque eles não tinham verba para manter essa escola, né? Muito menos sustentar professores, né? Pagar professores, mas tinha uma coisa de alfabetização de afrodescendentes no Brasil, pós-abolição, para tentar incluir esses caras na sociedade, mas tinha uma sociedade que impedia a entrada deles nessas estruturas. Então, tinha uma organização dos negros, eles criaram jornais, por exemplo, né, para lutar pelos seus direitos, criaram sociedades, clubes específicos para negros, só que eles não podiam entrar nos clubes dos brancos, né? Tinham clubes. Eu, por exemplo, nasci numa rua, no Morro do 25, tá? Foi onde eu nasci. E 25, o nome 25 é por causa de um clube. Clube 25 de Dezembro, que existe, está lá até hoje. E era um clube para negros. Os negros é que frequentavam. Os brancos não podiam entrar no começo, assim como os negros não podiam entrar nos clubes 12, LIC, não sei o quê. No 25, os brancos não podiam entrar. E tinha daí a escolha da rainha negra, a escolha do não sei o quê. Tinha todo um funcionamento. Não foi só o 25, tinha outros clubes em Floripa. Tinha o Clube Cruz e Souza, que era um clube para negros. E daí tinham bailes, tinha festas, baile é boa, né? Baile da época do EPA. Específico para esses grupos, né? Jornais que circulavam, os negros tentando, né, se organizar para lutar pelos seus direitos, para ter acesso à educação, para ter acesso à saúde, mas isso foi muito difícil no Brasil. E esse movimento negro, vocês acreditam, qual é a ideia de vocês, qual é a opinião de vocês sobre o movimento negro? Qual a importância do movimento negro? Eu acho que é mais que certo, porque estão no direito deles, né? Deles eu digo porque a gente meio que não vive isso, então. Mas eu acho que é super certo, tem que acontecer mais vezes ainda, sabe? Acho que não do jeito, acho que não do jeito que foi nos Estados Unidos, tipo assim, tá tendo muito protesto, mas tipo, tacaram fogo lá e todo mundo, nossa, mais que necessário, sabe? Não é necessário tu fazer uma coisa que fizeram lá. Eu acho que, tipo, protesto como estão fazendo, os policiais pedirem desculpa através de um gesto. E aí, né, postaram foto de todo mundo se abraçando e tudo mais. Só que roubar a loja, quebrar, tipo, vamos dizer, a gente tava até conversando aqui com meus pais. Minha mãe, ela trabalha num caldo de cana no Campeche. Vamos dizer que tá tendo um protesto e vão lá e quebram Sim. o comércio dela. O que ela tem a ver com isso, sabe? Tipo, ela tá perdendo o trabalho dela por uma coisa que ela não tem nada a ver. Isso que eu não achei certo. Foi, tipo, vandalizar a loja, tacar fogo não sei aonde, né? Por falarem Os que é uma caras entrou na resposta, sabe? Nike e roubou tudo, viado. Entraram na Nike e Tipo, roubaram tudo. eu acho que isso não é necessário, sabe? Tem alguém falando junto? Foi o Matheus. Eles entraram na Nike e roubaram tudo que Ah, tinha na Matheus. loja. E roubaram, né? Saquearam as lojas lá. Mas Sim, vale eu ressaltar vi. que a Nike é uma empresa extremamente racista, que explora negros pelo mundo inteiro. Inclusive, negros não, tipo, eles não fazem racismo só de negros. Escravista, né? Racismos, Basicamente. eles escravizam na Ásia, na África. No caso eu tô Então, falando, tipo, das lojas, sabe? Em geral, assim, que fica em volta. Não, eu não sabia que vandalizaram essa loja aí que é racista, porque eu não conheço. Mas tô dizendo em geral, porque postaram várias fotos de lojas ao redor quebradas e, vamos tipo, sacar, é certo. Assim, tem gente que passou do limite, né? Quebrando os bagulho, mas. Sei lá, não existe protesto pacífico também. Mas os caras estão A querendo questão a é, paz será que e protesto estão pacífico cometendo alcança? crime. hum, Porque na real, se tu for ver todos os direitos da história, nunca foram conquistados pacificamente, né? Fala assim. Todos tiveram uma revolução, uma rebelião.
Mas Tem uma isso aí, questão que, tipo, assim, eles. é possível conquistar direitos só com esse movimento pacífico? Vamos pensar, se a gente pensar nessa questão, o que vocês estão trazendo é bem importante, tá? Depende do movimento. O Marx, que vocês conhecem, dizia que a violência é a parteira da história. Tá? Que todo movimento social, toda mudança, ela teve um momento de violência para alcançar o objetivo dela. Eu não estou aqui defendendo essa ideia dela. Né? Inclusive, vou trazer uma outra ideia. Ó, tem essa ideia de que a mudança é provocada precisa da violência para ter uma mudança. E tem uma ideia da Índia, o Gandhi, Mahatma Gandhi, que você já deve ter conhecido, que conquistou a independência da Índia sem pegar uma arma, nenhuma violência, até o ponto que a Inglaterra decidiu, tá, a Índia é independente. Eles simplesmente não consumiam nada que vinha da Inglaterra. A independência da Índia foi conquistada desse jeito. Tá? Nada que vem da Inglaterra a gente compra. O povo indiano todo comprou a ideia do Gandhi e ninguém comprava nada. As pessoas se vestiam com tecido que faziam, para não ter que comprar o tecido da Inglaterra. Então foi uma independência, um movimento pacífico que teve um fim, mas a gente tem outros exemplos de uma Revolução Francesa, por exemplo, né, que acabou com o feudalismo e o antigo regime na França, que teve a violência. Então, a gente tem dois exemplos, né? E daí a grande discussão precisa da violência para ter uma mudança ou não precisa? Acho que aqui tá o momento em que vocês têm que se posicionar, tá vendo? Ó, não sou eu que vou me posicionar. Então, estou trazendo dois exemplos para vocês para mostrar isso. Ó, inclusive, o Giovanni fala assim, não tem mudanças sem violência. Aí o Matheus coloca, mas também é crime o que estão fazendo. Então, esse é o momento em que vocês se posicionam, tá vendo? Ó, eu trago duas opiniões para vocês e vocês podem se posicionar com relação a isso. De qualquer forma, independente da violência ou não, eu penso que vocês concordam comigo que esses movimentos sociais foram fundamentais para a conquista de direito. Se simplesmente os negros não se levantam nos Estados Unidos, ou os brancos junto, né? Se a sociedade norte-americana não se levanta e diz chega de racismo estruturante, vai continuar. Se isso não acontecer no Brasil também, né? Se a gente tolerar esse tipo de coisa, ela vai continuar. A gente está falando aqui da questão dos negros, né? A gente poderia falar sobre qualquer outro grupo, ou qualquer outra questão. Mas precisa de um movimento daquele grupo a algum direito. Fala, Gi. Sim, isso eu concordo. Mas é que tem alguns movimentos que não podem serem feitos com agressividade. Tipo, movimento hippie, a marcha da maconha, se os caras começarem a quebrar tudo, aí ferrou, tá ligado? Não estou nem afirmando que eles têm que ter violência. Pelo contrário. Né? Não, sim, mas é o que eu digo, tipo, se a questão tudo tem um propósito, então, sim, sei lá. não seria nem coerente, né? O movimento hippie usar violência. André. Seria contraproducente. Oi? Eu acho que esse movimento que teve agora, né, que eu estava falando, eu acho que eles fizeram isso, eu acho não, tenho certeza que para receber uma resposta, né? Tipo, alguém falasse alguma coisa que beneficiasse tudo isso. E aí a resposta que eles tiveram é que se eles continuassem, eles iam morrer todo mundo, praticamente. Foi uma resposta assim, sabe? Pelo menos foi o que o Trump respondeu. Se vocês quebrarem, tipo, se tiver tiro daí, a gente vai devolver em tiro. E aí não tem como tu deixar tudo calmo, sabe? É meio óbvio tu quer botar lenha na fogueira. Boa, Vitor. Entenderam o que o Vitor falou? Vocês conseguiram ouvir, entender o que o Vitor falou? Quando o movimento começou por conta do assassinato do Jorge lá, o movimento que foi para a rua, se nesse momento o governo tivesse ouvido esse movimento, né, e repensado a questão do racismo estrutural e dizer, tá, pera, vamos conversar sobre isso, vamos ver o que está acontecendo. Se o governo tivesse assumido essa tarefa de pensar o racismo estrutural, porque boa parte dos policiais norte-americanos são negros. Então, o que está acontecendo? O governo reagiu
apontando uma violência. Né? Se o governo tivesse parado para conversar, ao invés de apontar uma violência, talvez não tivesse gerado essa reação. É uma posição, Vitor. Interessante. É como se tivesse duas pessoas discutindo, daí tu chega lá, não deixava em falar isso, eu saía na mão, hein? Eu saía na mão, tipo, botando fogo, sabe? Aí, óbvio que não ia acabar isso. É o que eu penso, né? Sim. Se o presidente deles meio que tivesse percebido a proporção que tomou toda essa manifestação e tal, aí não poderia ter amenizado muito mais a situação. Agora tu vê, é uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas que as pessoas de todos os países estão, tipo, postando. Por exemplo, eu postei uma foto de, tipo, apoiando o movimento. Aí várias pessoas postaram, não só nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer outro país, sabe? Uhum. Isso tudo Acho por que uma. essa questão específica, ela é importante para a gente pensar. É uma situação específica dos Estados Unidos, acho que serve para a gente pensar também a nossa sociedade, onde o racismo também é estruturante, onde o racismo está... e vocês acabaram de falar, né? Vocês deram exemplos, a Luana, o Giovanni, deram exemplos de racismo estrutural. E olha que vocês não estão falando do lugar de um negro, vocês estão falando do lugar de quem estava junto com o negro. Se a gente tivesse na sala de aula algum negro, talvez a gente tivesse exemplos mais descarados do preconceito racial no Brasil. E daí eu vou finalizar a nossa aula, essa discussão que está no capítulo 4, tá? Com uma afirmação, aí, para a gente pensar, do presidente da Fundação Palmares, que fala do movimento negro como uma escória maldita. Um grupo de vagabundos, movimento negro, um grupo de vagabundos que se infiltrou na Fundação Palmares. Vocês ouviram isso? Eu só não entendi o contexto dessa frase. Eu vi, mas não vi. Na verdade, foi uma reunião, essas reuniões que eles fazem privada, mas que todos têm acesso, né? E alguém ouviu isso e acabou vazando daí. Uma reunião, eu estava lendo aqui uma matéria agora, que falava sobre isso. O Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, que é negro, né? Como é que eu vou dizer? A opinião dele sobre o movimento negro, inclusive sobre a escravidão no Brasil, ele é muito questionado para estar ocupando esse lugar, é que ele diz que a escravidão foi benéfica para os negros. O que vocês acham sobre isso? Mas como foi benéfica? Foi boa porque civilizou, porque tirou ele daquele lugar da África, que é um lugar de pobreza, ele afirma que a esquerda modificou dados de livros, dos livros didáticos. Não, eu acho que é errado. E daí ele coloca que o movimento negro como uma escória maldita e vagabundos, se queixa da ação da esquerda, dizendo que modificou as coisas, né, se infiltrou para mudar a esquerda. E, inclusive, fala que nenhum terreiro de candomblé e umbanda vai receber nada da Fundação Palmares. O que é complicado, porque a Fundação Palmares é uma fundação do movimento negro, né? Então, ele está presidindo uma fundação de um movimento negro, inclusive criou um selo antirracismo que ele ia dar para pessoas que são reconhecidamente não racistas. Tem uma questão polêmica aí, né? Dessa pessoa estar ocupando esse cargo, esse posto, e desfazendo o movimento social, como esse movimento social dos negros lá da República, esse que conquistou direitos, que teve acesso à educação, acesso à saúde, que teve acesso às coisas, como se minimizasse isso, né? Como se não tivesse sido importante esse movimento durante todo esse tempo. Foi uma luta, né? Fala, Matheus. Matheus?
Então, Vitor, Vitor? ele falou que é melhor para urbanizar, né? Alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo É como que se tiravam os negros da África para trazer para cá para escravizar, de 20 que trazia, tipo, praticamente todos morriam ou tinham uma liberdade muito curta, sabe? Então, não sei o porquê, tipo, urbanizar isso. Sem contar que eles como é que tinham como é a que tu cultura deles na África, né? E isso foi totalmente destruído quando tentaram catolizar eles. Então, tipo, Isso, praticamente exato. todos que traziam, eles morriam, praticamente não tinham uma vida Uhum. de liberdade. Então, Então, não foi nada benéfico, na minha opinião. então a questão é possível que a escravidão tenha sido benéfica? É possível defender isso? Como é que vocês se colocam com relação a isso? Tá vendo? Para vocês. Eu acho que não. Sei lá, não tem como defender, eu acho. Tipo, é aquele negócio que eles falou, tipo, eles tiraram a cultura deles, né? Tipo, catequizaram eles, então, tipo, eles não tinham nem liberdade, assim, normal, nem liberdade, tipo, de expressão pra, né? E eles foram escravizados, então, tipo, acho que... Sem contar que ele não pode falar pelas pessoas que vieram escravizadas, né? Ainda que ele seja Sim. negro, ele não pode ser porta-voz disso. Ele não pode falar para aquelas pessoas, dizer para elas que o que está acontecendo é bom. Como? A violência toda que foi implantada durante a escravidão para trazer para cá, né? Dizer que aquilo foi bom, foi benéfico. Ele não pode ser porta-voz daquelas pessoas que passaram por aquilo, né? E tampouco de ser representantes, porta-voz de todos os negros do Brasil. Eles talvez consigam falar do preconceito e da dificuldade que eles sentem em conseguir emprego, né? Sei lá, e se inserir na sociedade até hoje. Bom, essa fica uma questão que fica para a gente pensar, e para vocês aí pensarem, né? Qual é a posição de vocês com relação a isso. Mas, de qualquer forma, a gente está falando sobre o movimento negro e a importância do movimento negro, como que os negros se organizaram durante esse início da República para participar dessa sociedade, ou se inserir, tentar se inserir nessa sociedade, que é o que propõe o capítulo 4 de vocês. Eu sugiro que vocês leiam, a gente vai conversar mais especificamente na próxima aula sobre isso. Tá bom? Sobre o capítulo. Certo? Acho que a nossa aula está acabando. Certo. Um prazer rever vocês. Que bom ouvir vocês hoje. Foi melhor. A gente se vê na sexta-feira. Beleza. Beleza? Tchau, tchau. Tenha uma boa semana. Falou. Fogo neles.